quando é acidente de carro, é sempre a hora da pessoa partir? Essa questão de ser a hora da pessoa partir, ela está muito mais relacionada com a intencionalidade ou não. Se eu, por exemplo, decido que eu vou morrer, pego minha moto e saio na estrada enlouquecido, atravesso o sinal vermelho e quero intencionalmente encontrar a morte, é porque isso teve uma contribuição da minha vontade na minha desencarnação. Então, eu não posso, nessas circunstâncias, considerar que isso seja a minha hora de partida. Porque eu, de certa maneira, decidi assim fazer. Eu tomei a decisão de ser imprudente. Mas eu não tomei a decisão de ser imprudente por ser imprudente. Eu tomei a decisão porque eu queria realmente encontrar a morte. Nessas circunstâncias, não dá para dizer era a vontade de Deus. Porque há da parte do indivíduo a intencionalidade no partir. Se o fenômeno acontece e não existe intencionalidade na coisa, aí não era a hora de você partir. Existe uma segunda situação. Eu não tenho a intencionalidade de morrer, mas eu vivo perigosamente. Não é que eu queira que atravessando o sinal vermelho alguém me pegue. Não quero morrer, mas eu gosto de adrenalina. Eu quero atravessar o sinal, eu quero sentir. Eu brigo na rua, eu tenho uma vida bastante perigosa, eu gosto de correr no trânsito, eu gosto de correr na estrada, eu gosto de correr de moto, eu gosto de viver perigosamente, gosto de esporte radical. Nessa circunstância, é diferente do primeiro caso, que no primeiro tem a intencionalidade, no segundo não tem a intencionalidade. Mas existe um capítulo do livro Florações Evangélicas, eu não sei se é o 24 ou se é o 28. Eu acho que é o 24. Chamado Acidentes. Nessa mensagem, Joana de Ângeles diz: você não sabe qual é o karma que você traz. Você não sabe as histórias e as possibilidades de desastres que sua vida traz. Os espíritos estão trabalhando você para seguir por esse caminho, para você conseguir chegar até o término da sua jornada. Mas dentro de você existem histórias mal resolvidas de violência, de agressão, de uma série de coisas que, se você sair da linha e começar a desafiar o perigo, ainda que você não tenha a intenção de morrer, você pode esbarrar em determinados fenômenos da lei de causa e efeito que podem levar você antes do programado. Não que seja injusto, mas a programação espiritual é como se fosse uma mão cheia de dedos. Existem vários caminhos para seguir. Os espíritos desenharam uma perspectiva, mas tem outros caminhos periféricos. Igual no GPS, que a gente, quando pede para ir do ponto A para o ponto B, ele marca um caminho principal, mas aparecem 2, 3 adicionais. O planejamento é assim, ele tem outras alternativas, mas tem um que é o principal. Mas se você vacilar e começar a afrontar a lei de causa e efeito, não é injusto que, em vez de você pegar o caminho principal escolhido, você pegue um caminho alternativo que não estava previsto, mas que não é injusto, porque você traz determinados clichês emocionais que podem levar você a uma experiência que não era prevista. Vou ser mais claro. Não estou programado para ficar paraplégico. Não estou. Minha vida é para ser uma vida com duas pernas funcionando. Mas é um desafio. Eu arrisco. Eu vivo perigosamente. E acaba acontecendo um acidente de ficar paraplégico. Era o programado? Não era. Foi injusto? Não. Porque havia histórias periféricas que conduziam para essa ocorrência. Então, eu acabei provocando determinadas circunstâncias que fizeram que eu encontrasse com um planejamento alternativo que não era o principal pela minha incúria. É diferente pelo caso, que eu quis, que eu não quis, mas eu provoquei. E tem o terceiro, no qual eu não provoquei. Eu não atravessei o sinal fechado. Eu vinha na minha mão. Quando eu atravessei, o cara veio no sinal fechado e deu. Eu não contribuí para isso. Nessa terceira situação,
Aí sim, se eu não contribuir, é porque nessa circunstância era a determinação da programação espiritual. Porque o indivíduo partiu sem que ninguém precisasse agir, mas o próprio mecanismo da lei se encarregou de fazer isso. Eu lembro uma vez, eu era garoto novo no movimento espírita, e em Belém do Pará estavam construindo um hotel muito bonito, grande. E na obra da construção do hotel trabalhava um rapaz que era da juventude espírita que eu participava. Ele era estagiário de engenharia na construção desse hotel. Um dia, uma peça de vergalhão se soltou lá de cima, no ponto mais alto do hotel. E os operários estavam todos andando lá embaixo, e o vergalhão caiu assim, ó, lá de cima. Ninguém ficou todo mundo tão apavorado com aquela peça de vergalhão caindo que ninguém teve a ação nem dizer, sai! Todo mundo ficou assistindo. A peça de vergalhão veio e estava cheio de rapazes lá embaixo. E passou assim, tinha um rapaz que vinha andando, a peça veio e vrap! Ela cortou o lábio dele. O vergalhão passou e cortou bem aqui e fincou no chão, na frente dele. Tum! O vergalhão. Aí ele passou a mão no lábio e viu que tinha sangue. Aí todo mundo apavorado correu para ver o que era. Aí, não, cortou aqui meu lábio. E o encarregado, vai para a enfermaria, vai ver o que aconteceu e tal. Ele foi para a enfermaria. Voltou com um band-aid no buraquinho que cortou, nem ponto levou. O ferro passou e deu só um cortezinho na boca. Botaram um band-aid dele e devolveram o rapaz para a obra. Então, quando as coisas acontecem dentro de uma perspectiva em que você não contribuiu, é porque ali de uma expressão da lei. Quando você provoca, eu não posso dizer mais isso, mas quando ocorre, é um caminho alternativo. Mas quando eu busco intencionalmente para provocar, aí eu me defronto com o meu desejo corporificado no meu desequilíbrio do ponto de vista emocional.